Olá, crianças, tudo bem? Professor Newton mais uma vez com vocês, nesta aula muito importante aos quartos anos, pois este conteúdo é um conteúdo muito importante. É um conteúdo onde a gente pega as crianças desde o primeiro ano, começa a trabalhar com os numerais e os seus valores posicionais, tá bom? A gente trabalha com a parte do zero, como o zero realmente é importante, de forma que as pessoas falam zero, o zero não vale nada. Sim, se você pensar em um valor posicional, a depender de onde ele venha, ele tem valor sim. Senão 400 seria igual a 4. Tá entendendo? Então assim, 400 tem dois zeros, porque o 4 caminha numa direção, né? Aí nós pensamos, são 3 dígitos. Eles têm, cada um tem a sua ordem. E é sobre isso que eu quero falar agora, tá bom? Seus valores posicionais. Crianças, o número menor, para você diferenciar o número menor de um maior, você observa a quantidade de ordens, tá bom? Então vamos lá. A ordem das unidades dentro da classe, a primeira classe que existe é a classe das unidades simples, tá? Tá aqui, ó, classe das unidades simples. Então esta classe, ela realmente tem 3 ordens para que ela chegue na terceira e encerra a classe. Tem unidade, dezena, centena. A partir daí, ela não é mais a classe das unidades simples, mas ela continuará tendo a unidade, a dezena e a centena. Porém, na classe dos milhares. Então tem aqui, ó, a classe dos milhares. Nós temos esta classe, ela pertence à segunda classe dentro do quadro de sistema de numeração decimal. Milhares. Então, essa classe passou para os milhares. Você entende que as ordens não param. As classes, elas continuam passando de 3 em 3, de uma classe para outra. Ah, professor, então tem um agrupamento de ordens. Ok. Primeiro agrupamento é a classe das unidades simples. Segundo agrupamento, classe dos milhares. Terceiro agrupamento, vocês não estão nem enxergando agora aí, vai passar para os milhões, tá bom? Então, se nós formos analisar, todo número ele tem o seu valor, todo dígito, dependendo de onde quer que ele esteja, ele valerá 10 vezes mais ao anterior. O que quer dizer isso? Sistema de numeração decimal. Se eu pegar um número aqui, seja qual for o número, multiplicar por 10, será o número que ele corresponderá quando ele estiver na dezena. Lógico, se eu tenho aqui um número assim, 235, este 5 que está na unidade, ele como se cada dedo desse valesse 1. Então, a gente pensa que a unidade vale 1. Quando eu falo da segunda ordem, está na dezena, ela valerá 10. Então, 1 vezes 10, 10. Então, se o 1 estiver aqui ele valerá 10. Aqui valerá 100, porque 10 vezes 10, 100. Então, o sistema de numeração decimal, ele vai caminhando de forma a multiplicar-se por 10 o número da ordem anterior, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, 235. A criança olha isso aqui, ele tem que entender, esse 5 está onde? Aonde? Ele está na posição da primeira ordem. Então, essa ordem aqui, ela é a primeira. Esta ordem aqui é a segunda, essa é a terceira, certo? Então, essa ordem, ela é chamada ordem primeira e além de primeira ordem, ela é chamada de ordem das unidades. Esta outra ordem é a segunda ordem, dezenas. Então, esse 3 é como se nós analisássemos o número 3, contando cada dedo desse aqui como se fosse 10, 10, 20, 30, por isso que é escrito 35, certo? E esse 2 aqui, ele está onde? Ele está na centena, então não é 2, é
200, 100 mais 100, ok? Eu estou explicando a vocês detalhadamente como vocês vão escrever um ditado de números se o professor dita para vocês 1426. 1426. Dá para você analisar que tem 4 ordens, 1426. Para você não precisar colocar o 1000 inteiro, 400 inteiro com aqueles monte de zeros, 20 com o 2 e o 0, 6. Então o que você vai fazer? Você vai distribuir cada ordem em seu lugar. Isso chama-se valor posicional, tá bom? Esse valor posicional é importante para você também trabalhar com a decomposição. De uma coisa a gente passa para a outra de forma tranquila, quando você, criança, entende este quadro, tá bom? Entendendo este quadro, você vai colocar 1426, então é 1000 mais 400 mais 20 mais 6, tá bom? Nós estamos fazendo o quê? Estamos aqui decompondo. Quando nós vamos compor, nós fazemos o seguinte, pegando um número grande para juntar. Quando nós decompomos, nós vamos decompor distribuindo, né? Aí a gente vai acabar separando, colocando 1000, 1000 mais 400, 400. Isso já é um processo diferente, isso é decompor. Compor é pegar o número grande e diminuir, compactar, tá bom? Vamos lá? Então, assim, 235. Ah, mas se eu falar 1328, eu vou perceber que tem mais uma ordem aqui, ó. Que ordem é essa? Quarta ordem, certo? Quarta ordem quer dizer unidade de milhar. Mas por que mudou agora? Por que passou dos milhares? Vamos voltar um pouquinho, se precisar pode dar pausa aí, criança, e volta para você entender melhor. Que eu disse para vocês lá atrás. Cada 3 ordens forma uma classe. Grave isso, tá bom? Ordem cada dígito. Classe é agrupamento de 3 em 3 ordens. Então, passou dali, você está em outra classe, 4, 5, 6, quarta, a quinta e a sexta ordem, faz parte da classe dos milhares. A classe dos milhares, ela nada mais é que a classe seguinte, a classe das unidades simples. Isso quer dizer, se eu falar 1328, eu vou perceber que eu tenho aí 4 ordens, mas apenas 2 classes. A primeira classe e a segunda com apenas um dígito, tá? Apenas um dígito. Vamos lá. Então, assim, se eu for falar 1000, eu vou fazer uma decomposição, tá? 1000 mais 300 mais 20 mais 8. Quando a gente olha, né? Em princípio, quando a gente olha para a tabela, a gente vai ver número. Aquele número ali é como se fosse, aquele dígito, aquele numeral ali, como se ele fosse por si só o que está representando, conforme eu o vejo. Vejo 2, ele é 2? Não, ele está dentro de um sistema, ele está na dezena, é como se eu pensasse esse 2 como 10 em 10. Por quê, professor? Porque é o valor posicional. Tem alguém antes dele, então tem o 8. Já está ocupando a unidade, então ele está na dezena por isso. Então ele vale 10 mais 10, 20, por isso que é 28. Esse 3, ele vale 300, por quê? Porque ele está na classe da centena, cada dedo valeria 10, 20, 30, 328. E esse 1 está na unidade de milhares, tá bom? Então, unidade de milhares, esse dedo 1 vai valer 1000, ok? Então, esse quadro é um quadro muito explicativo, muito importante. Se eu quiser comparar um número com outro, eu também vou entender. Se o meu professor ditar para mim o número, eu também vou saber fazer. Eu não vou comparar 138 com 138
com 1.138. Ou se eu colocar mais um aqui, eu passei para dezena, esse aqui vale 10.000, porque está dezena de milhar, então ele vale 10.000. Com mais um 1.000 aqui, ó, 11.138, tá vendo? Este 1 vale o quê? Cada dedo vale 100, esse 1 vale 100, se tivesse 2, 200. Esse 1 vale 1.000, unidade de milhar, se tivesse 2, valeria 2.000. Este 1 vale 10.000, tá vendo? Dezena de milhar? 10.000. Se eu tivesse 2, 20.000, 3, 30.000. E aqui valeria 100.000. Então, presta atenção, crianças. Conforme ele vai aumentando a quantidade de ordens, ele vai atingindo novas classes e vai chamando de milhares, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões e vai seguindo a tabela, ok? Vamos lá, se eu falar aqui que o número 1, ele está na centena de milhar, então ele é 100.000. Então, quando eu vou entender isso falando, né, eu vou dizer 100.000, 111, como ele está na classe dos milhares, 111.138, ok? Então, é muito importante vocês saberem disso na hora de escrever por extenso, na hora de saber o valor posicional daquele número, na hora de saber em qual ordem a qual ordem ele pertence, qual classe ele pertence. Se você usa mais de 3 dígitos, já está em outra classe, aí ele vai para mais 3, que vão dar 6, né? Depois da 7ª, 8ª e 9ª, milhões. Depois da 10ª, 11ª e 12ª, bilhões. E assim sucessivamente. Por isso que você, quando faz um número, o professor dita o número a vocês, qualquer número que seja ele grande, seja ele enorme, falar um monte de número, você vai ter que fazer o quê? Contar de 3 em 3 e colocar um pontinho, tá bom? Aqui, por exemplo, seria 831. Mudou de classe? Colocou um ponto. 111. Tá? O que quer dizer isso? Que a cada 3 ordens ele tem um pontinho. E a gente vai fazer o quê? Chamado de 111 quando ele está na classe dos milhares, ele é chamado de 111.000. E aqui 138 está na classe das unidades simples, por isso que a gente fala conforme a gente está vendo, ok? Não tem como errar. Um beijo a todos vocês, escrevam aí, façam um monte de números, separa por pontinhos e vai entendendo isso, tá legal? Um beijo, até a próxima.